Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Ministério RTD. Desde já eu te convido para fazer parte da nossa família, se inscrevendo no nosso canal, ativando as notificações e curtindo o vídeo, pois assim o YouTube entende que esse tema é relevante e acaba compartilhando com outras pessoas. Bem, hoje nós vamos falar sobre um ponto que causa muita controvérsia entre muitos cristãos, pois são temas que são pregados em formas diferentes, dependendo das denominações ou até mesmo do credo religioso. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a graça de Cristo. Então desde já eu te convido para você ficar nesse vídeo até o final. E se você gostar, compartilha com teus amigos, com teus contatos, porque pode ter certeza que muitos estão precisando ouvir essa mensagem hoje. Bem, eu tenho um amigo chamado Albert, ele mora em Aracaju, Alagoas, e recentemente a gente estava conversando sobre o nosso estado de pecaminosidade, ao qual nós temos que passar nessa nossa vida, a nossa natureza pecaminosa. Muitas vezes parece que a gente está no lugar de subir uma escada rumo ao processo que nos leva ao céu. Parece que nós estamos descendo essa escada, né? Nos momentos em que tropeçamos e que caímos, algo que é normal na nossa vida, porque nós somos falhos e somos pecadores. Muitas vezes nós temos uma visão errada de que quando entramos no tanque batismal, nós vamos nos ver libertos dos nossos pecados, libertos de costumes, hábitos, tentações as quais sempre nos acompanharam ao redor da nossa vida e que a gente simplesmente vai viver um estado ali de total perfeição, sem qualquer pecado, totalmente impecável. Porém, a palavra de Deus nos diz que nós estamos passando por um processo e é isso que a gente vai falar ao redor desse vídeo. Sabemos também que muitos pecados, eles somem ali no primeiro amor que a gente conhece, né? Quando a gente acaba de se converter e começa a conhecer a Deus, começa a conhecer a palavra de Deus, o nosso contato, consegue conhecer a Jesus. Isso realmente é muito bom. Porém, nós temos hoje pecados que muitos de nós somos tentados, cerca de 90% a 100% de nós como cristãos, que é o pecado da imoralidade sexual. Esse pecado envolve adultério, fornicação, masturbação e pornografia. Todos esses pecados, eles fazem parte desse grupo da imoralidade sexual e acompanham muitos de nós, pois muitos de nós somos tentados dia após dia, devido à tecnologia, outdoors nas ruas, nos celulares, e, enfim, de diversas formas, de diversas maneiras. E a gente começa a se perguntar, poxa, por que torna a vir algo que eu achava que eu iria ser liberto antes de eu conhecer a Cristo, antes de eu me entregar para Ele? Por que os pensamentos imorais não acabam? Por que os ataques desses pensamentos parecem não ter fim? Por que a cobiça pelo proibido continua ainda? Entende? E aí que chega um momento em que a pessoa não entende e ela começa a se sentir uma podridão dentro de si. Ela começa a se sentir impura, uma pessoa que sente que Deus não ama ela, uma pessoa que se sente perdida, uma pessoa que se sente solitária devido a estar nessa vida pecando e fazendo aquilo que ela não quer fazer, mas que ela faz, assim como o apóstolo Paulo disse, porque o bem que eu quero eu não consigo, mas o mal que eu não quero, esse sim eu faço. Então, isso é algo que está na nossa natureza humana e hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre 3 processos que Deus desenvolve a cada um de nós para que a gente possa chegar rumo ao céu totalmente libertos, aí sim, do pecado. Então, muitas pessoas, entram aí em fazer jejum, fazem campanhas de oração, fazem pactos com Deus, compromissos, promessas, só que mesmo assim parece não sumir esses desejos, essas vontades, sabe?
o desejo dos olhos, a lascívia, o desejo carnal. Então é como se fosse ao mesmo tempo uma escravidão. A pessoa se sente escrava do seu próprio eu e vive sendo bombardeada ali pelos poderes do Satanás. Então hoje eu estou aqui para falar para você sobre 3 processos aos quais Deus desenvolve na nossa vida cristã e que nos libertará 100% do pecado. Primeiro, Deus nos liberta da culpa do pecado, depois Ele nos liberta do poder do pecado e depois Ele nos liberta da presença do pecado. Quando Deus nos liberta da culpa do pecado, é o processo que nós conhecemos por justificação. A palavra de Deus nos diz que nós somos justificados em Cristo, ou seja, antes de eu conhecer a Jesus, eu vivi uma vida onde muitas vezes eu não sabia o que era o certo e o que era errado. Agora, a partir do momento em que eu conheço a Cristo, aqueles meus pecados, eles não caem mais para cima de mim, mas agora eles vão recair sobre a cruz, vão recair sobre o sacrifício que Jesus fez por cada um de nós. Então, a condenação que era para eu pagar por o pecado que eu cometi, agora recaiu sobre Cristo. Então, a gente não há ali mais uma culpa do pecado, porque é imputado o pecado, a culpa do pecado que era para mim, agora vai passar para Jesus Cristo. Então, nós somos libertos da culpa do pecado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo. É o que a palavra de Deus nos afirma. Então, nós não vivemos mais debaixo da culpa do pecado. Deus também nos liberta do poder do pecado, que esse é o processo ao qual muitos de nós passamos hoje. É o processo chamado de santificação. E o que é o processo de santificação? É quando a gente tem a presença do pecado, mas agora cabe a mim dominar o desejo pelo pecado. Entende? Ou seja, não significa que eu vou parar de pecar depois que eu conhecer a Cristo, depois que eu me entregar a Ele através do batismo. Não é isso, mas significa que no momento em que vierem as tentações, agora eu tenho a responsabilidade de dominar. Lembre-se, o poder vem de Deus, mas a decisão é nossa. Então nós somos realmente bombardeados por ataques do inimigo, né, durante a nossa vida. Então daí vem a questão da gente querer se purificar e muitas vezes não conseguir, mas a palavra de Deus nos diz que o sangue do nosso Jesus nos purifica de todo o pecado. E algo também que é importantíssimo nesse processo de santificação é confessar os pecados a Deus, porque quando eu confesso os meus pecados a Deus, agora o inimigo ele não pode mais jogar os pecados na minha cara. Por quê? Porque eles já foram confessados a Cristo. Ou seja, muitas vezes a gente se sente indigno até mesmo de ajoelhar, parece que a oração não passa do teto, entende? Mas não se esqueça que orar a Deus, se ajoelhar a Ele, agir com humildade perante Deus e assumir a sua condição, assumir o seu erro, isso é algo precioso aos olhos de Deus. Agora o que o inimigo quer é que você caia na lama, que você afunde cada vez mais no poço do pecado. E não é isso que Deus quer. Ei, se você encontrar uma pedra no meio do caminho e você tropeçar, você vai ficar lá dias e dias chorando lá pela essa pedra? Não, você vai continuar a sua caminhada e assim também Cristo nos convida hoje a continuarmos a nossa caminhada. Esse processo ao qual nós estamos passando hoje, chamado santificação, ele não nos liberta da presença do pecado, mas sim nos dá o domínio dele. Ou seja, agora é uma escolha. Eu vou escolher se eu vou ceder ao pecado ou não, se vou ceder à tentação ou não. Sabemos que Jesus nem por um pensamento cedeu ao pecado. Quando Satanás o tentou, ele ofereceu todos os reinos da terra em troca de que Jesus o adorasse. Ele também tentou fazer ali com que Jesus transformasse pedras em pães, com que Jesus se atirasse de cima de um monte. Então assim, Jesus ele não cedeu ao pecado. E assim nós temos que imitar a natureza do nosso Mestre, embora saibamos que é difícil. Por quê? Porque vivemos nessa vida como pecadores e que não é fácil, tá?
Mas lembre-se que no momento em que a gente tropeçar, no momento em que a gente cair, continua, amigo, a sua caminhada cristã, entende? Então Deus ele nos dá essa condição de mortificar o desejo, ou seja, sempre nós iremos sentir, porém o fator que vai fazer toda a diferença é atender ou não atender. E aí nós temos que recorrer aos meios da graça para a nossa santificação, que é o quê? A comunhão com Deus, que é a leitura da Bíblia, a oração e também podemos colocar o jejum, né? Então a leitura da Bíblia é importante, altamente importante. A oração é um fator que vai fazer toda a diferença. Lembra quando eu falei de confessar os pecados? Então, você pode confessar os pecados a Deus através da oração, entende? Você também pode fazer compromisso com Deus, onde você vai mortificar a sua carne através do jejum e pedir ali para Deus para que você possa ter uma resistência maior. E isso tem a ver com os frutos do Espírito Santo. Por quê? Porque qual que vai ser o fator de diferença? Quem que é o agente que traz a santificação para a gente? É o Espírito Santo. E nós sabemos que o Espírito Santo, nós temos 9 frutos aos quais nós podemos carregar dentro de si. E um dos principais e que muitos de nós precisamos é o domínio próprio, né? O principal é o amor. Porém, o domínio próprio é altamente importante para que a gente possa controlar os desejos, sabe? Para que a gente possa não ceder, escolher não ceder pelos desejos carnais, as tentações que nos são rodeadas. Só que, lembre-se, enquanto a gente viver aqui nessa terra, nós seremos tentados, seremos rodeados pelo pecado. Se você quer viver uma vida de impecabilidade, sem pecar, sem errar, nem por um pensamento, aí sim, é no outro processo chamado glorificação. Quando que esse processo de glorificação acontece? Na volta de Cristo. Sim, na volta de Cristo, onde nós teremos corpos transformados, incorruptíveis e corpos imortais. Entende? Então, na volta de Cristo, sim, aí vai ser o processo de glorificação, porque os nossos corpos que são hoje que somos carnais, mortais, aí sim nós seremos corpos transformados, imortais, seremos corpos, pessoas ali que seremos glorificadas assim na presença de Cristo, iremos com Ele para o céu. Então assim, esse processo ele tem total libertação do pecado, até mesmo por um pensamento ou por uma ação ou algo do tipo. Ou seja, lembre-se de uma coisa, até a morte ou até a volta de Cristo, a tentação vai acontecer. Agora o poder de escolha está nas nossas mãos, tá bom? Então assim, o que vai te ajudar muito durante a caminhada é isso aqui, ó, é leitura da Bíblia, é lermos a Bíblia, é orarmos a Deus, confessarmos nossos pecados, assumir que nós temos a natureza pecadora, entende? Pecaminosa, e que nós juntos com Cristo podemos vencer. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha realmente te ajudado. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Se você gostou desse tema, dessa temática, deixa o teu comentário aqui, o que você acha a respeito da graça de Cristo. Como você entende o processo de santificação? Deixa teu comentário aqui no YouTube, que a gente vai ler ele com todo carinho e te responder, tá bom? Então que você tenha um ótimo dia, uma boa semana, abençoado, e não se esqueça, leia a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e fique reavivado todo dia. Até mais!